Vocês precisavam muito dar uma resposta para a torcida, não conseguem nem marcar gol e saem de campo ouvindo o time sem vergonha. O que dizer? Cara, é uma situação muito ruim, de 3 jogos sem vitória. Hay que seguir trabalhando com vergonha. A gente tem muita vergonha, tem uma possibilidade muito grande de brigar por uma Libertadores, mas não la aproveitamos. Hay que seguir trabalhando, hay que botar a cara no campo, hay que deixar de pedir desculpas, hay que deixar de falar, hay que trabalhar. Agora temos uma partida muito difícil com Corinthians de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Acho igual que o primeiro tempo foi bom, mas não alcança. Esta camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes e hay que seguir lutando, hay que seguir trabalhando, hay que parar de pedir desculpas e trabalhar e sair desta situação de 3 jogos sem vitória. Você acha que o time tem sentido muito a pressão, né, por essa busca por resultados, especialmente quando leva um gol? Muito se fala também que o mental do Vasco cai bastante. Você acha que isso está acontecendo? Cara, se você sente pressão por esta camisa, não pode jogar. É uma camisa muito pesada. Toda a gente sabe quando vem aqui a Vasco, a exigência é muito grande. Então hay que ter personalidade para levar esta camisa, en el momento bueno y en el momento ruim. Hay que trabalhar com vergonha e ir a São Paulo e trazer os 3 pontos. Obrigada, Verré. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe para falar primeiramente, né, entre os 3 assuntos do programa de hoje, para falar primeiramente de mais uma vitória do Internacional. São 15 jogos de invencibilidade, nesses 15 jogos 11 vitórias. E derrubando uma invencibilidade do Vasco em casa. O Vasco não perdia. Desde a queda do Ramon, aquele 4-0 para o Criciúma em São Januário, o Vasco não perdia em São Januário. O Inter já está com a vaga garantida na Libertadores, até pelos resultados de ontem. E o Vasco vê a sua situação se complicar um pouquinho nessa briga aí por uma vaga em pré-Libertadores. Porque a briga ali tá boa. Tem Vasco, tem Corinthians, tem Bahia, tem Cruzeiro, dependendo do que vai acontecer na Sul-Americana. Mas o Vasco desperdiça em casa uma chance de, né, se manter ali firme nessa briga. Mas o adversário era o Internacional e esse Wesley realmente está numa grande temporada, fez o gol da vitória. Tudo bem, Calçade? Olá, boa noite, tudo bem. Não dá para dizer hoje, né, que o Internacional está na luta pelo título, porque ele está a 7 pontos do Botafogo, mas o Internacional tem 62 pontos. Mas ele é o líder do segundo turno. E ele tem a mesma pontuação que o Flamengo. Tem um ponto a menos que o Fortaleza, que ainda tem um jogo para realizar diante do Fluminense, mas a melhor colocação possível é o Grande Prêmio do Internacional num ano de recuperação, e aí é o trabalho do Roger. E não tem jeito, não tem como o torcedor não parar para pensar, se fosse assim desde o começo, talvez, né? Aí é o mundo do C. E tem outra questão, né? E se não tivesse ocorrido a tragédia que isso foi o principal ponto no Rio Grande do Sul, né, que impactou também o futebol, eu digo futebol dentro de campo, né, de Inter, de Grêmio, das equipes gaúchas, mas isso a gente não tem como mensurar. Apenas olhar para a tabela e ver que o Inter joga no Beira-Rio, joga fora, joga do mesmo jeito. Não foi o melhor jogo do Inter, sim, mas o Inter hoje tem uma confiança incrível naquilo que é capaz de fazer e foi o que o Vasco experimentou. O Inter, né, você pega primeiro tempo, teve jogado do lado direito, jogado do lado esquerdo, entrou pelo meio, pelo centro do campo, criou várias situações, joga curtinho, joga tabelando, joga fazendo parede para quem está na área, para quem está fora. E aí venceu por 1-0 com esse gol de fora da área. Uma bela vitória do Inter, que também não é só o Inter, né? Tem o Vasco também. O Vasco hoje é o 10º colocado, 43 pontos. E naquela faixa do Vasco tem Atlético Mineiro, tem Corinthians, o Bahia está pertinho, 46 pontos. Então temos um campeonato em cima, nessa faixa intermediária e na parte de baixo também. Tem emoção aí nessa tem emoção do campeonato para todos os gostos, né? Para todos os pontos ali da tabela. Daqui a pouco o senhor Zupac vai estar ao vivo com a gente também, falando bastante da decisão da Sul-Americana. Aliás,
Enquanto tá rodando aí as imagens, daqui a pouco eu aciono o Zupac, vou acionar o Birner aqui primeiro, dando meu boa noite já. E impressionante a campanha. E eu estava pensando aqui o seguinte, Birner, é muito fácil a gente pensar nesse Internacional e falar, pô, o jogador, o cara desse Internacional, Alan Patrick, pode ser? E o Wesley, hein, cara? O Wesley seria o segundo, pensando na regularidade do Wesley durante esse campeonato e no ano. Importância em participações em gols, nos gols marcados, nas assistências. E o quanto é surpreendente esse jogador mediante o que ele não fez o ano passado no Cruzeiro, o que ele está fazendo esse ano no Internacional. Boa noite, tudo bem? William, tudo bem? Boa noite ao Jean, ao Sádio, aos fãs, às fãs do esporte. Exatamente porque o time evolui na parte coletiva e fica consistente depois da chegada do Roger, as virtudes nas vitórias vão tendo, entre aspas, nomes diferentes quando a gente explica a função de cada jogador. E como você falou, o Wesley ter feito alguns gols importantes. Hoje, por exemplo, o Calçado já chamava atenção. Não foi o melhor jogo do Inter, mas foi um jogo em que o Inter não foi pior que o Vasco, falei assim, sempre destacar. E eu acho que não são nem equipes comparáveis, é o resultado normal, apesar dos protestos da torcida vascaína, é o resultado favorável ao Internacional, né? Eu sempre digo que o Vasco, diante daquilo que se esperava no início do ano, ele tem uma temporada boa, mesmo que não seja uma temporada à altura do peso da camisa, uma compatível ao peso da camisa, à altura do que é o Vasco da Gama. Mas pensando em recuperação, nos problemas da SAF, na qualidade do elenco, nas contusões, questões de treinador, etc., o Vasco faz um ano tranquilo, um ano sem risco de rebaixamento. E eu aposto que no início da temporada qualquer vascaíno assinaria. Topo. Um ano sem risco de rebaixamento, mas sem o futebol que um dia eu vi. E uma semifinal de Copa do Brasil, hein? E uma semifinal de Copa do Brasil. E o Internacional, que teve a tragédia no Rio Grande do Sul, um enorme investimento, um mega projeto com o Kudê, também precisou mudar a rota, teve que lidar com diversas circunstâncias e chega no final do ano, como você olha o futebol, a qualidade de jogo dos times brasileiros. Vou pegar uma média, óbvio, não vou pegar o jogo de hoje, vou pegar as últimas, sei lá, o segundo turno. Sim. Botafogo e Inter. Sim. Não estou falando nem dos resultados. O Botafogo pode perder o título para o Palmeiras, que está ali brigando. Botafogo e Inter. E um pouquinho diante do potencial, o Fortaleza. São as equipes do segundo turno, né? Então, eu acho que o Inter hoje ganha, repito, fazendo um jogo mediano, mas um jogo um pouco melhor que o do Vasco, porque tem jogadores melhores, e um desses jogadores é o Wesley. É o Wesley. Impressionante realmente o ano que está fazendo. Mas o Alan Patrick é o melhor de todos. Não, sim, sem dúvida. Aliás, ô Jean, vai lá. A gente está falando aqui, o personagem é o Alan Patrick, é o melhor de todos. Ah, mas tem o Wesley também. Mas será que o grande personagem desse Internacional não é o treinador, o Roger, por tudo que fez aí nessa campanha de segundo turno? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho que sim. Acho que ele acaba se tornando o grande nome, né, da recuperação do Inter. É óbvio, assim, não dá para esquecer do que aquilo pelo que o Inter passou, pelo que o Grêmio passou, Juventude. Que só valoriza. É óbvio, mas eu acho que assim, né, quando a gente fala em recuperação, é claro também que o Roger chega num momento já, né, o pior já tinha passado, nesse aspecto. E a partir dali, ele faz um trabalho muito bom. E acho que hoje você vê o próprio reconhecimento da torcida do Internacional em relação ao que o time está jogando, porque o time está jogando bem. Eu até acho, ok, pode não ter sido o melhor jogo do Inter, mas foi um jogo bom, foi um jogo em que se houvesse um vencedor, esse vencedor seria o Internacional. Os melhores momentos do Vasco se dão depois do 1-0, né? Porque acho que da metade do primeiro tempo até o momento do gol, o Inter é bastante superior. Então eu acho que o Inter fez por merecer chegar à marcação do seu gol, sair na frente. É um time que tem jogado bem constantemente. E é isso, talvez só não esteja brigando pelo título porque passou pelo que passou. Porque, aliás, o talvez é quase certo, eu acho isso. Se a gente imaginar que o Internacional... Porque, na verdade, eu gosto sempre de lembrar qual era a expectativa em relação ao Internacional no começo da temporada. Briga por título. E era briga por título. Sim. Todo mundo falava. E na Sul-Americana colocava como favorito. Exato. Não é que a gente assim, não erre, assim. A gente erra bastante também nas previsões quando a gente olha... E se tivesse na final com esse futebol e essa equipe agora... Talvez fosse considerada a favorita para a final da Sul-Americana. A da Sul-Americana, sem dúvida. Então, assim, que foi um Inter que levou o tempo, e era normal que levasse um tempo maior por tudo que passou. Mas hoje, assim, ele está jogando num nível alto, que era o nível que se esperava, assim. O que se esperava era um nível alto desse time do Inter, pelo elenco que tem à disposição. E é claro que o Roger tem muitos méritos, e que legal
Isso, assim, porque esse é dos caras que a gente sabe que trabalha, que se dedica, que tem boas ideias, que fala bem sobre o jogo, que explica decisões que ele toma. Então, é desses caras pelos quais eu, pelo menos, torço. Assim, é um dos treinadores no Brasil que eu gosto de ver quando a coisa dá certo. Enfim, talvez há muito tempo não desse certo nesse nível, pelo menos nesse patamar de jogo e de clube, né? Então, acho que é muito legal ver o Inter onde está. O Vasco, eu estou plenamente de acordo com o Birner, eu acho que você tem que ter também um olhar macro do Vasco e não olhar só para como o Vasco estava há 3 rodadas, agora que ele vem de 3 derrotas. Sim. E é bom lembrar, ele vem de 3 derrotas, Botafogo, Fortaleza, então estamos falando de líder e terceiro colocado por 3 no Campeonato Brasileiro. E agora o Inter, que é um dos times que joga melhor nesse momento no futebol brasileiro. Então, ok, são 3 derrotas na sequência, 3 derrotas duras que deixam o Vasco numa condição muito mais complicada na tabela. Mas, cara, não é que são 3 derrotas inesperadas para times que você diz, pô, não pode perder esse jogo. A distância do Vasco para esses times. E que existe. Que existe. É uma distância que existe. E acho que o jogo de hoje era um jogo de um time, aí olhando um pouco para a tabela de maneira geral, então é o jogo de um time que briga por vaga direta na Libertadores contra um time que briga por uma daquelas vagas que a gente não sabe se vai ser G8, G9... Aquela que vem, né? Aquela que te procura, G7, né? Aquela que te procura, né? Então, olhando também para o aspecto da tabela como um todo, o resultado de hoje é ruim para o São Paulo, por exemplo, porque é a briga do São Paulo. O São Paulo vai para a Libertadores. É bom para o Corinthians? E é bom para o Corinthians. Se você olhar, porque o Corinthians está brigando com esses times que estão ali, né? Entre 9ª, 10ª colocação e tal. E vale lembrar, o próximo jogo, Vasco e Corinthians. Pois é. Então, assim, a sequência do Vasco é complicada, porque hoje pegar o Corinthians não é um bom negócio. Não é também, fácil. Né? E o jogo contra o Corinthians aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tem um confronto direto nessa briga por G8, G7, G9, G alguma coisa. É bom lembrar que o Internacional, eu falei agora do começo, mas só para reforçar, o Inter já está na próxima Libertadores, pelos resultados de ontem, né? Do Bahia, do Cruzeiro, enfim. Agora é uma briga ali para pegar sua vaguinha na fase de grupos diretamente, sem ter que também não sabemos se vai ser 5, se vai ser 6. Pode ser 5, porque tem o Flamengo à frente ali, pode abrir a quinta vaga. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Inter e o São Paulo vão à fase de grupos. Essa briga... É isso. Neste momento, com a tabela desse momento. Se o Atlético for campeão, o Inter tem muito mais elenco que o São Paulo para brigar por essa vaga. E tem uma coisa da gestão. O Inter é um time em ascensão, motivado, competindo por essa vaga de maneira plena. O São Paulo se desinteressou demais do Campeonato Brasileiro e tenta recuperar o interesse depois da eliminação das Copas, porque o São Paulo priorizou as Copas. Então, animicamente falando e tecnicamente falando, e olhando a tabela de classificação, falando de pontos também, o Inter tem uma vantagem razoável, para não dizer boa. Estou sendo bem conservador nessa briga com o São Paulo. O Inter só tem uma questão, acho, para mim, nessa briga com o São Paulo, que é a única coisa que favorece um pouco o São Paulo. O Inter tem uma tabela complicada. O Inter pega o Bragantino no próximo jogo em casa, ok, acessível. Joga o Flamengo fora, tem que ver como o Flamengo vai encarar o jogo. Recebe o Botafogo na penúltima rodada, um jogo do Botafogo disputando o título, e termina contra o Fortaleza, em Fortaleza. Que o Fortaleza ainda está brigando pelo título. É uma tabela com jogos difíceis, né? A tabela com 2 times que brigam pelo título, com o time que é campeão da Copa do Brasil, que tem um elenco melhor que o do Inter, e o próximo jogo contra um time desesperado que está jogando mal na zona do rebaixamento. A tabela do São Paulo é um pouquinho mais simples. Essa tua análise é boa, e daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, Bernardo, a gente vai colocar uma tela para até o pessoal em casa visualizar essa sequência, porque é legal essa comparação que você está fazendo. A gente vai justamente fazer essa comparação de São Paulo e Inter. E depois a gente vai colocar o pessoal também tá brigando ali por vaga indireta na Libertadores e tal, para ver se... Pode falar. E na outra briga, pela suposta 7ª vaga, eu acho que a situação de Vasco e Corinthians é ainda mais díspare, porque o elenco do Corinthians ele é muito superior ao do Vasco. E o momento do Corinthians é muito mais animador, vou usar só esse termo, que o do Vasco. A questão é o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha Sul-Americano ou não ganha? Se não ganha, como reage? Como vai jogar o time do Diniz? Porque o elenco do Corinthians também é melhor que o elenco do Cruzeiro. Então, a chance do Corinthians conseguir uma vaga, se essa vaga existir,
ela é bem considerável. É bem considerável. Estou aqui para falar também desse jogo em que concordo com os companheiros. Não foi o grande jogo do Inter nessa fase de arrancada, mas foi um jogo em que o Inter sempre esteve mais perto de vencer do que de perder. Acho que, do ponto de vista Cruz Maltino, mais um jogo em que o processo criativo do Vasco ficou muito distante do que se espera para um time que está brigando por vaga em competição continental. Embora esse conceito de briga por vaga, ele na teoria seja um conceito restrito, né? Mas hoje, no fundo, quem não está caindo está brigando por vaga no Campeonato Brasileiro, mas do Vasco se esperava mais nessa fase do campeonato. Mas de fato a grande notícia é o Inter, né? Para mim, assim, é o grande time do segundo turno do Campeonato Brasileiro, é a melhor campanha do segundo turno, e acho muito interessante que o Inter construa essa fase espetacular, esse momento espetacular, com a mudança de protagonistas, né? Porque a gente começou o ano olhando forte para o Internacional, mas esperando um ano forte do Ener Valencia, esperando um ano forte do Rafael Santos Borré, olhando para o potencial que o Arangues poderia ter no meio-campo, olhando para o Maurício, que ainda era integrante desse meio-campo do Internacional, mas não, né? O destaque do segundo turno do Inter é o Bernabei, o destaque do ataque do Inter é o Wesley, o Ener Valencia virou reserva, o Arangues foi embora, o Rômulo jogando no meio, Bruno Gomes na lateral no lugar do Bustos, e hoje nem estava à disposição o Bruno Gomes. Então, não só a campanha do Inter no segundo turno surpreende pelo que foi o primeiro, mas assim, se você tirar o Alan Patrick da conversa, os protagonistas do Inter também surpreendem. Acho isso interessante, como o Inter conseguiu se reinventar de várias maneiras dentro do campeonato. Isso passa muito pelo Roger. Quando o Roger vai para o Juventude, até então o Roger era um técnico de times grandes. E aí o Roger fica fora do mercado um tempo, porque os trabalhos não decolam. O Roger vai para o Juventude, depois o Carpini vai embora para pegar o São Paulo. E a impressão que aquele momento deu é que o Roger estava dando um passo atrás para observar a sua carreira por um outro prisma e tentar dar um outro passo maior lá na frente. E ele dá esse passo maior no momento em que muitos questionavam esse passo, porque era o Roger ídolo do Grêmio, que não emplacava um grande trabalho há algum tempo, indo para o Internacional em crise, questionado de todos os lados, pelo lado do Roger e pelo lado do Inter, né? O Roger abandonando o Juventude para pegar o grande rival da vida dele no momento de pouca afirmação na carreira. E é impressionante como esse trabalho encaixou, como o Inter joga um futebol melhor. Isso é muito bom para o Roger, isso é muito bom para o Inter. E o jogo de hoje deixou claro mais uma vez como a diferença hoje entre Inter e Vasco ela é grande. E só para grudar aí no tópico que o Birner levantou, se a gente olhar para todos os times que brigam pelas últimas vagas de Libertadores, Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro, porque o Atlético hoje briga por essa vaga, o Corinthians é o que joga melhor dos quatro. Melhor que o Cruzeiro, melhor que o Vasco, melhor que o Atlético Mineiro. E melhor que o Bahia, a gente não pode esquecer também que o Bahia está nessa briga. O Bahia joga bem, o Bahia não consegue fazer gol. O Bahia não consegue fazer gol, exatamente. É um drama, é um parto para sair um gol no Bahia, embora crie situações de gol. Inclusive ontem, mais um jogo que o Bahia poderia ter vencido, não venceu. Só uma coisinha, Zupá, daqui a pouco a gente vai ouvir o Roger. Você falou sobre o Vasco, de repente esperava um pouquinho mais do Vasco nessa reta final do campeonato. Eu te pergunto, o que você esperava mais? Porque, por exemplo, o Vasco ele teve 10 dias agora para se recuperar de duas traulitadas que levou 3-0 para o Fortaleza, 3-0 para o Botafogo. E o Vasco volta para enfrentar o Internacional, uma equipe igualmente difícil quanto o Botafogo ou quanto o Fortaleza. E aí a gente tem a questão física do Coutinho, tem a questão do Payet, que também não foi aquele jogador que se esperava aí nessa reta, no segundo turno de Campeonato Brasileiro. Aliás, o Campeonato Brasileiro todo, né? Se esperava um pouquinho mais. São jogadores que estão assim abaixo, né? Você não consegue colocar o Coutinho e o Payet juntos, você tem que ficar poupando o Coutinho porque não deslanchou ainda, veio durante a temporada. E aí você tem adversários difíceis com um elenco limitado. O Vasco não chegou aquele momento que acabou o gás, chegou no teto, no limite, assim, e não dá para esperar um pouco mais mediante tudo que vem sendo apresentado? Tenho essa impressão também, porque assim, o Vasco nos bons momentos do Rafael Paiva como técnico do Vasco, o Vasco não foi brilhante, mas ele transformou o Vasco num time altamente competitivo. Ele incorporou o meio-campo do Vasco, ele potencializou o jogo pelos lados, ele usou bem o Verratti, e o Vasco era um time que competia demais, vendia caríssimos resultados, era um time muito forte fisicamente, essa foi a transformação, e a partir daí o Vasco foi mudando a sua realidade do campeonato. O que faltava para o Vasco, o que sempre faltou para o Vasco desde o ano passado?
potencial criativo, porque os dois jogadores capazes de criar para o Vasco, o Dimitri Payet e o Felipe Coutinho, não são jogadores que até o presente momento o Vasco e o vascaíno podem contar regularmente. O Payet, já desde a última temporada, ele ajudou em fragmentos, vindo do banco, sempre numa condição física mais complicada, não é uma questão de talento, uma questão de condição física. E o Felipe Coutinho, que foi contratado com grande expectativa, mas se a gente olhar em retrospectiva o que tem sido a carreira do Coutinho nos últimos anos, tem sido um jogador que perdeu espaço em grandes ligas, que convive com problemas físicos e que perdeu relevância, foi jogar no futebol do Catar. E também está sofrendo com a readaptação, do ponto de vista físico, inclusive, no futebol brasileiro. Então o Vasco não consegue usufruir dos jogadores. E o Vasco continua sendo um time que, para criar suas chances, depende de uma ferramenta. Ou o seu lateral direito, ou o seu lateral esquerdo, cruza para achar o Pablo Verratti dentro da área. Basicamente a isso se resume os caminhos do Vasco para vencer os jogos. E o time começou a perder, inclusive, o seu senso de competição. Contra o Botafogo competiu bem menos. E se um time que se fez crescer, se fez mais forte, através da competitividade, perde competitividade, ele perde muita coisa. Então, assim, a gente olha para o time do Vasco e a impressão de que o time bateu no teto é uma impressão, imagino que quase que comum, quase que unânime. A questão é o quanto o Vasco vai conseguir se segurar para atingir os objetivos. Se vai ser uma vaga de Libertadores ou se vai ser uma vaga de Sul-Americana. Nesse momento parece difícil a vaga na Libertadores, né? Eu acho que parece difícil. E sobre o Coutinho só, é uma pena, né? Porque, assim, primeiro que, assim, a gente sabia que, quando ele chegou, a gente já sabia que a questão física seria uma questão, porque, enfim, a gente vive num contexto e num cenário complicadíssimo. Mas ainda que ele não pudesse jogar o tempo todo, não pudesse jogar todas e tivesse que ser dosado, ele é um cara para fazer a diferença. E a gente vê isso mesmo com esses problemas físicos todos que ele demonstra, né? Os lampejos dele, quando ele entra num jogo, hoje mesmo, né? Ele entra, ele mete aquela bola para o Verratti, depois tem a outra jogada na sequência. Ou seja, ele é um jogador cuja qualidade técnica é capaz de assim, mudar um jogo. Como o Payet até fez, né? Também na temporada passada. Hoje quando teve ele um tapinha do Payet também, uma assistência ali, que é aquele diferencial, mas são lampejos. E aí eu acho que é isso, assim, ainda que você pensa, né? Pô, se eu pudesse contar com os lampejos de um no primeiro tempo, com os lampejos do outro no segundo, ou com os lampejos de um num jogo e do outro no outro, mas assim, é que tá bem abaixo, né? A entrega física, o quanto ele tem conseguido jogar, a quantidade de minutos, é realmente muito abaixo. Mas é uma pena, porque fica claro, cada vez que ele entra em campo, né? Por menor que seja a sua participação, fica clara a diferença que o cara poderia fazer, tendo um pouquinho de condição física.